o que nos interessa. O que nos interessa agora é que, a princípio, nós estamos trabalhando com a aplicação console, né? Essa aplicação console, ela tem como característica principal o fato de você fazer algumas execuções e verificação de código, né? No caso, a estrutura do comando. Bom, nós tínhamos visto, então, que toda aplicação console, ela ela inicia através do método main, e esse método main, que starta o programa, a princípio vai estar em todos aqueles que você for desenvolver, tem que ter o main. Entretanto, todos os arquivos, eles ficam armazenados em uma única solução. Aí, comentei com vocês na última aula, né, a seguinte situação. Bom, você tem aqui, então, no Solution Explorer, do lado direito, você tem os arquivos que fazem parte dessa solução. E, se você observar, por exemplo, vamos clicar em aula 1 aqui, olha, clicamos em aula 1, a gente vem aqui, né, no aula 1, a gente observa o quê? Que todos eles, né, o aula 1, se você pegar o aula 2, né, ele também tem um void main. Ele starta a aplicação inicial. Desculpa, a aplicação principal. E como você tem vários arquivos com o main, você precisa saber qual é aquele que vai disparar. Aí eu falei para você, clicando aqui novamente, né, no arquivo, você vai lá nas propriedades desse arquivo, tá certo? Você vai nas propriedades, e nessas propriedades, aqui nesse botão, ele tem a opção de você compilar ou não compilar. Então é isso importante, pessoal. É importante você avaliar essa situação, porque você pode compilar ou não a solução que você tem. Se colocar assim, né? Tá certo? Então, nesse caso, como é que eu chego lá? Né? Como é que eu chego em propriedades? Bom, eu acho que é a forma mais fácil. Você vem aqui no Solution, cliquei 2 vezes no Solution, tá? Coloquei aqui no Solution, tudo bem, não tem problema, né? E cliquei contra o botão do mouse e automaticamente ele abre propriedades. Tá? Eu reorganizei aqui, ó. E aqui em propriedades, você tem aqui, ó, não, ou se você clicar aqui, ele vai compilar. Tá certo? Então é uma forma que você tem para fazer a execução, tá, dos seus arquivos. Tudo bem? Muito bom. Então, esse aqui é o aula 2, é o que nós tínhamos visto na última aula, né? E nesse aula 2, o que nós identificamos foi o seguinte, 2 coisas. Primeira coisa que nós identificamos é você utilizar a aplicação console, tá, para você fazer a leitura de dados usando o console readline, tá certo? E obviamente, a partir daí, você utilizar todos os comandos, né, que nós já tínhamos visto. Bom, essa seria uma aplicaçãozinha, tá? A gente pode construir outras aplicações, ok? Então, eu falei para vocês, esse aqui é uma aplicação do comando for, para você usar o comando for, né? Fizemos inicialmente o quê? Uma aplicação do comando if, nesse caso, verificar se o número A lido, né? O número A lido não, né? Na verdade, esse A ele é um comando que está dentro do for. Se esse A fosse par, a mensagem apareceria que ele é par. Se fosse ímpar, aparece a mensagem dizendo que ele é ímpar. Tá? O for, ele abre com chave e fecha com chave. No caso, eu não fechei o for. Por que eu não fechei o for usando abre e fecha chave? Porque o for, ele atua apenas sobre um comando if. Apenas um comando condicional. Então, não precisa abrir nem fechar chave. Tudo bem? Então, a gente poderia definir vários outros exercícios,
Mas aqui o que você tem apenas é a estrutura que a gente precisa, né, para lembrar os comandos básicos. Tá? Bom, lembramos o seguinte, se você quiser abrir um arquivo, um novo arquivo, com a extensão CS, você vem aqui em Hello World, por exemplo, tá? Clica com outro botão do mouse no Hello World. O Hello World é o nome da minha aplicação console. Aí eu escolho a opção adicionar, tá? Adicionar o quê? Adicionar um novo item. Atenção, pessoal, eu posso adicionar um item já existente. Ou seja, eu tenho um programa em C# com a extensão CS e eu quero acrescentar o programa dentro da minha solução. Para que eu possa fazer isso, eu posso me utilizar, então, desses passos que eu estou passando para você. Ao invés de você utilizar new item, você usa, né, um item já existente. No caso, se você usar um novo, ele vai abrir, logicamente, uma tela, e aí sim, você tem vários tipos, de componentes. No caso, a gente vai utilizar, então, uma classe. Aí você pode colocar, por exemplo, né, como sendo, no meu caso, né, eu coloquei um aula, vamos colocar um aula 4, por exemplo. Lembrando o seguinte, pessoal, aqui, a primeira letra, ela sempre é maiúsculo. Tá? A primeira letra sempre é maiúsculo. Ok? Bom, aula 4 eu vou adicionar. Ele vai vir vazio, é uma casquinha vazia. Tá certo? Então aqui, ele tem as mesmas características que eu tenho de um arquivo. Eu continuo dentro da minha aplicação Hello World. Tá certo? E a classe ele coloca como sendo aula 4. Nesse caso, eu posso copiar, então, né, o comando static void main. Então, vamos copiar lá para a classe 4, dizendo o seguinte, bom, esse é o método que dispara a execução, tá? Então, é esse método que vai disparar a execução. Ele abre e fecha aqui. Então, aqui seria, a princípio, o fim do método main. E aqui embaixo é o fim da classe, né? O quê? Aula 4. São duas coisas diferentes. São duas coisas que não se misturam. Porque uma classe, ele dispara o método main. É possível ter dois métodos main numa classe? Não, não pode ter dois métodos main. Apenas um. Ok? Então, todo o seu programa, ele vai estar aqui, né, no método main. Tudo bom? Bom, aí você pode definir variáveis. Certo? Você pode definir variáveis. Né? Então, só para lembrar, né, vamos definir uma variável A, por exemplo. E vamos fazer um console ponto write, por exemplo. Vou colocar assim, ó, entre com um número inteiro. O write ele mantém a mesma linha. Write line ele vai terminar a linha e joga o cursor para a linha de baixo. É a única diferença. O write ele escreve na linha e para. Write line ele escreve e passa o cursor para a linha de baixo. Ok? Bom, aí o que acontece? Na aplicação console, a gente tem o quê? A gente tem leitura de dados. Bom, então a leitura de dados é feita através de uma variável A. Aqui tem que converter. Então tem a função convert, né? Acho que é converter, né? Converter, ponto. Aí, você precisa... Oi? Aceita acento. Aceita acento. Ele aceita acento. Deixa eu ver o método aqui. É convert, não é converter, é convert. Né? O método é convert, ponto.
Aí aparece aqui um monte de outros métodos, tá? E aí você tem, então, por exemplo, uma conversão, né, para string, para boolean, para byte, para char, tá? Para decimal, para double, tá? Int 16, 32, a gente pode escolher o int 32, né? Tá certo? Vai converter o quê? Vai converter, então, o console, o que você vai ler pelo console. Nós já usamos o console read, vamos usar, desculpa, o write. Vamos usar o read, né? Então, por exemplo, o read. O read é a mesma coisa. O read ele vai ler, ficar quietinho, tá? E o read line ele lê e pula uma linha. Ok? Oi? Isso, o read é igual ao scanf. Tá? O read é igual ao scanf. Ok? O read é igual ao scanf. Beleza? Ele está dando bom, então ele leu A. Só para a gente continuar. Atenção, gente. Vamos fazer aqui a leitura de um elemento B. A gente... Oi? O int 32, na verdade, é o tamanho, né? Seria um int com um tamanho pequeno, de 32 bits, tá? Aí vamos usar, então, vamos copiar aqui, gente, só para a gente ver o que ele fez. Vou copiar aqui, ó. Tá? Só mudando o B aqui. Ok? Vamos colocar um C aqui, ó. E vamos colocar uma operação, né? C é igual a A mais B. Uma adição. E aí podemos colocar o resultado, que é um console. Ponto, write line, né? Ok? Vamos colocar aqui barrinha. Meninos aí atrás. Bom, resultado é igual. Aqui vamos colocar 0. E vamos colocar o C. Ok? E vamos usar o console. Ponto read key, né? Para ele parar e para você poder observar a execução. Então, bem simples, um código. Ok? Meninos aí atrás. Bom, então, eu tenho o código console que faz a soma de dois elementos. Pessoal, esse na verdade já é a codificação, meninos, a codificação do linguagem C#. Então existe, atenção gente, existe duas coisas que você não pode esquecer. Linguagem C# é uma coisa, plataforma .NET é outra. São duas coisas separadas. Tá certo? No seguinte sentido, são coisas diferentes. Linguagem é uma coisa, plataforma é outra. Na verdade, a plataforma, ela incorporou uma linguagem. Só que C# existem compiladores diferentes. Você pode utilizar C# em outros ambientes. Não precisa ser somente no Visual Studio. Existem outros compiladores, assim como existe para C, né? Outros compiladores que, no caso, vão executar comandos similares a esse. É óbvio que talvez o processo de leitura de dados seja diferente, mas a sintaxe do comando condicional, a sintaxe do comando repetitivo, ela é igual, ok? Bom, então, vamos observar o seguinte. O C4 aqui, olha, né? Vamos observar se ele está para compilar, né? Tá certo? Ele está para compilar aqui o C4. Ok? Bom, no caso, eu coloquei a janelinha para fechar aqui, né? E agora eu tenho que fechar a janelinha, tá? E o C3 também. Tá para compilar, vamos tirar para compilar, vamos colocar não no C3. Ok? E
Vamos observar aqui, então, essa é a propriedade do C3. Tá? Observando, então. Deixa eu ver se ele está aqui. O C2. Tá para compilar também. Vamos tirar aqui a compilação do C2. Tá? O C1 também. Senão ele, na verdade, ele vai dar erro. Porque ele vai imaginar o seguinte, bom, aonde está a compilação, né? Tá, então é só o C4 que eu quero, tá certo? Eu quero que ele compila só o C4, né? Aí a gente pode pedir para ele compilar, então aqui, olha, né? Build, ele vai compilar a solução. A princípio, né? Aqui embaixo apareceu, não aparece, bem pequenininho, tá? Aqui, olha. Aqui embaixo apareceu dizendo o seguinte, olha, o seu build, a sua construção, a sua compilação foi com sucesso. Tá certo? Com sucesso. Aqui aparece a lista de erros. E aí você vai depois executar aqui, né? Você pode usar com debug ou sem debug, né? Vamos startar aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. A ideia é ele abrir uma janela. Tá certo? Colocar lá, você vai colocar o número 10. Número 10. Tá? Espera-se que ele coloque o número 10 lá, vamos ver. Não pôs? Colocar o número 10. Ele não está executando. Tá, isso. Vamos colocar o número 10. Isso. E, bom, ele na verdade, o que acontece, né? Ele colocou 97. Ele deve ter pego alguma coisa anteriormente. Vamos executar de novo, porque eu devo ter dado um enter antes. Vamos executar de novo. Ver o que ele está fazendo. Então, aqui, ó. Vamos lá, 10. Ele está passando direto, né? Por que ele está passando direto? Ele está pegando dois resultados. Não está parando a leitura de dados, né? Bom, possivelmente, esse processo deve ser por causa do problema do read, né? Então, vamos mudar aqui para readline, né? Acho que deve ser a questão aqui. Comando read, vamos colocar readline, tá certo? Possivelmente deve ser essa questão que ele esteja dando um erro aí. Que ele pega dois elementos e não consegue fazer a leitura do próximo, né? Agora ele já lê, tá vendo? É o readline, né? Bom, então deu 30, né? O resultado deu 30. Então, algumas características, então, de programação que nós temos, ela se refere, então, as mesmas coisas que você já viu. Tudo isso você já viu, né? Só que, logicamente, em outro ambiente. Ok? Se você quiser colocar aqui agora, gente, ó, só para colocar aqui embaixo, colocar junto, né? Olha só, eu quero colocar agora os dois, né? Então, A mais é igual a C. Ok? Então, eu posso colocar aqui o A, o B e o C, né? Esperando que em cada um deles ele coloque o resultado. O resultado é igual, logicamente ele vai colocar o número que você digitou no A, no B e no C. Aí se você executar, né? Aí ele vai mostrar, vamos por 10, 30, e ele vai colocar ele deu alguma coisa aí, né? Lá é 2, não é 3, né, gente? Coloquei 3, aqui é 2, né? Aqui é 2. Tá certo? Ele pega a sequência de parâmetros. Como não tem 3, ele pegou 2. Vamos executar de novo. 10, 20. Agora ele colocou, né? Tá certo? Agora ele colocou, né? O 10, o 20 e o 30. São dois elementos aí.
Bom, daí você pode utilizar então, que eu mostrei para vocês, né, o comando for igual ao que nós tínhamos dentro da linguagem C. Ok? Continuando aí, gente, a gente coloca como um comando condicional antes. Coloca lá, se o meu B for igual a 0, aí eu coloco a mensagem, né? Console.writeLine. Qual a mensagem? /n erro divisão por 0. Aí, else, aí automaticamente eu tenho aqui no else uma chave e aqui fecha a chave, tá? Então seria isso. Bom, por que abre e fecha a chave? Porque o comando if, nesse caso, ele tem dois comandos, né? Então, se for 0, ele vai mostrar, digamos assim, o there, né? E se for diferente de 0, ele mostra o else, né? Ele mostra a divisão e mostra o resultado. Ok? Então, espera-se que... Oi. Por que tem que ter o C ali? Se o C, quando é o mais ali, não serve. Como? O C? Esse 0, 2.0, 2.6. Ah, tá. Não. O C é para ele colocar a moeda. Formatação de moeda. Então, aonde tiver o A, ele vai colocar o cifrão. Aonde tem o B, vai colocar o cifrão. Tem o C, vai colocar o cifrão também. É uma formatação de moeda, viu? Ok? Bom, então, só para... Oi? Hein? No if? No primeiro if, você quer dizer, no there, né, ali, não precisa abrir chave. Quando é um comando só, não precisa abrir chave. Você só abre quando são mais do que um. São 2 comandos, 3, aí você abre chave. No caso, não precisa. Tá? Inclusive, o VBA, vocês lembram que ele terminava com end if. Lembram do VBA? Era end if. Lá não precisava colocar chave. E não precisava colocar nada, né? Ele reconhecia a finalização do comando com end if. Bom, então nesse caso, se eu executar aqui agora, a ideia aí é que ele deu uma divisão por 0, continua ainda dando divisão por 0. Ele deve estar esperando. Vamos tirar aqui. Vamos ver se ele faz isso sem... Deixa eu ver se ele vai tirar o breakpoint. Tirou o breakpoint. Ele vai colocar a divisão por 0. Ele só vai resolver isso aqui depois. Eu acho que... talvez a gente não consiga fazer isso, porque ele já guardou na memória dele. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui de novo. E vamos ver se ele... Ali no if não vai acontecer. Se ele resolve o problema... Oi? Não. Se ele resolve o problema, recompilando. E vamos executar sem debug. Tá, agora ele faz, se colocar 12, 0, ele vai colocar erro divisão por 0. Beleza, fez. Né, fez. Agora, se eu fizer novamente, né, startar aqui e colocar, por exemplo, 12, né, e 45, tá, ele vai me colocar 0 porque ele fez uma divisão inteira. Ok? Ele fez uma divisão inteira. Tá? Por isso que ele colocou 0. Tudo bem? No outro caso, porque para algumas situações ele espera uma exceção, né? Uma exception. Tá? Bom, esse é o comando condicional.
Fizemos, então, um comando repetitivo, mas, olha só, o que nós podemos fazer aí nesse caso? Tá? Nesse caso, o que a gente pode fazer? Né? Na verdade, aqui, tá? A gente pode, então, utilizar, se você quiser, fazer isso como sendo um laço. Ok? Como sendo um laço. Né? Então, se eu colocar aqui agora, usamos o comando for na aula passada. Tá certo? Então, na aula passada, nós mostramos o comando for. A gente pode, né, repetir e fazer o comando for. Tá certo? De tal forma que ele leia, por exemplo, um conjunto de dados, tá? E ao final ele faça o cálculo de alguma coisa. Então, olha só. Vocês têm o código aí, se eu quiser fazer o comando for, vamos fazer um comando for aqui, por exemplo, né? O for int i, vamos colocar um valor aqui menor que 3, tá? E mais. Ele memorizou a operação de mais, agora só faz mais. Oi? Memorizou? Depois de dividir, ele faz mais. Só memorizou mais? Fiel, você viu mais. Oi? Perdeu o seu? Então tá. Aí você abre uma chave ali, ó. Aqui, nesse ponto, abre uma chave aqui. Tá? E fecha onde? E fecha aqui antes do console read key. O que significa isso? Quantas vezes ele vai executar esses comandos? Ele vai executar 2 vezes. Ok? Executa para i igual a 1 e executa para i igual a 2. Quando i for 3, ele para. Né? Então, só para você verificar, vamos compilar e executar. Então, por exemplo, tem aqui ó, 10, né? Vamos colocar 2, ele te dá um resultado. E aí, por exemplo, 2, e vamos colocar 0, ele vai te dar outro resultado. Então, executou 2 vezes. Ok? Executou 2 vezes. Né? Bom, se eu quiser agora, tá? Bom, isso é o comando for. Lembra? O comando for é um laço contado. Ele conta quantas vezes você quer a execução. Tá? Agora, se eu quiser transformar isso num laço condicional usando o comando do while. Tá? Usando o comando do while. Então a gente faz daqui a pouco. Vocês fizeram o for? Todo mundo fez direitinho? O for? Tranquilo? Hein? Oi. Então vamos colocar o comando do while. Então a gente tem o quê? Né? Vamos pegar aqui, vamos colocar o comando do. Tá? E aqui embaixo, comando do. E aqui embaixo vamos colocar então o while. Né? O while enquanto, por exemplo, vamos imaginar que o B seja diferente de 0. Ok? Então, se o B for diferente... tem um ponto e vírgula aqui, né? Comando do while. Do while. Ou seja, na verdade, o que ele vai fazer é o seguinte. Ele vai executar quantas vezes você quiser. Tá? Ele vai executar quantas vezes você quiser. Ok? Ele só vai parar quando encontrar o B igual a 0. A hora que você digitar igual a 0. Se você não digitar, ele vai executar de forma infinita, né? Tá, vamos mudar aqui para no, né? Então, se eu compilar esse, deu ok? Aí vamos executar, por exemplo, né? Aí eu tenho lá, por exemplo, vamos colocar 10 e 2. Aí ele mostra. 4 e 7. Aí ele mostra. 2 e 7. Mostra. 23 e 4. Ele mostra. Ele vai mostrando até você colocar o B igual a 0. Ok? O B igual a 0. Aí ele coloca a divisão por 0. Tá? E sai. Então, é uma forma para você poder controlar o seu laço. Ok? No caso, né,
você poderia executar isso, né, ou seja, a condição que você tem, ela pode ser definida de diversas formas, tá certo? Uma delas seria fazer isso aí. É óbvio que é um laço para você verificar os comandos do while e o comando while. Ok? Agora, o que você pode fazer é o seguinte, construir o menu usando o comando switch, tá? Switch case do C, né? Faz o menuzinho e coloca os sinais. Se for mais, soma, menos, subtrai e aí vai. Uma calculadora pequena, né? Dentro do comando da aplicação console, do que é possível fazer. Ok? Então, a princípio, né, no nosso caso, o comando, então, repetitivo, o comando for, nós já tínhamos visto, né, na aula passada. Aqui nós mostramos para você o comando do while, né, ou seja, ele começa então com do, executa pelo menos uma vez, né, e no final ele testa a condição. Condição verdadeira, né, ele permanece, tá? E, melhor, condição verdadeira, condição falsa, ele permanece enquanto acontecer o B for diferente de zero, tá? No caso, a hora que o B for igual a zero é verdadeiro, tá? Então ele sai, ok? Então, a princípio, se você pegar isso ao pé da letra, né? Enquanto B for diferente de zero, B diferente de zero, vai fazendo, né? Vai fazendo porque é diferente de zero. Qualquer valor que seja diferente de zero, né? A partir do momento que você encontrar o B igual a zero, ele sai, né? Então, ele permanece no verdadeiro, enquanto for diferente. Então, verdadeiro. E vai sair quando for falso. Tudo bem? Então, vamos fechar a solução aqui, ó. Não tem nada. Vamos fechar a solução, ok? Então, você pegou, não tem nada. Você vai e abre o new projeto, né? Nós estamos trabalhando com a aplicação console. Então, vem aqui, ó, aplicação console. Pode ser, vamos colocar aí, aula, hoje é dia 16, né? Aula 16. Vamos colocar aqui, então, ok? Esse é o nome do projeto. Aula 16, ele já abre um documento com o programa CS. Está vendo aqui o programa CS aqui do lado? É o main. Tá beleza? Beleza. Aí você vai e você pode colocar ele como sendo o nome, né? Não vai compilar. Tá certo? Não vai compilar. Aí você vem aqui, aula 16, né? E adiciona. Adiciona o quê? Um item existente. Aonde está esse item? Não está aqui, né? Ele está em algum lugar. Tá? No meu caso, ele está no Hello World, aqui, ó. Tá? Deve estar aqui dentro. Então tem lá vários arquivos. Então, por exemplo, aula 5 foi o último que eu fiz. Adiciona ele lá, ó. Ele veio para cá, ó, aula 5, ó. Tá? No aula 5, vamos observar as propriedades. Tá? Ele está para compilar. Ok? Então, se eu fizer um build aqui, ele vai compilar a aula 5. E se executar, ele tem que executar a aula 5 também. Entendeu? Não, você pode copiar. Se você selecionar todos, eu acho que ele deve abrir e incorporar o projeto. Beleza, pessoal? Aí você já leva o arquivo para casa e já pode trabalhar com ele em casa. Pelo menos com relação à questão da aplicação console, tranquilo. Ok? Beleza? Todo mundo entendeu como faz em casa?